Túmulo das vítimas de feminicídio retratadas no podcast Praia dos Ossos. A gente está aqui em Belo Horizonte e viemos aqui no cemitério do Bonfim tentar mostrar para vocês alguns dos túmulos das mulheres que foram vítimas de feminicídio em décadas passadas e que foram mencionadas no podcast Praia dos Ossos da Rádio Novelo. Se vocês ainda não escutaram esse podcast, é questão de necessidade, tá? E é só colocar ali no Spotify Praia dos Ossos que vocês já conseguem encontrar. Para quem não sabe, esse podcast conta basicamente a história da vida e da morte da Ângela Diniz. E aí, claro que menciona outras personagens que foram importantes, né, para todo o movimento feminista da época. Então a gente veio tentar mostrar algumas dessas outras personagens também. Provavelmente vocês já escutaram o nome Ângela Diniz e Doca Street porque foi um crime super midiático. Mas houveram outros nomes que deram origem ao movimento Quem Ama Não Mata aqui em Belo Horizonte, porque foram vítimas de feminicídio e porque foi usado o argumento de legítima defesa da honra no tribunal. Então hoje a gente vai tentar mostrar um pouco dessas mulheres e dos túmulos delas. A gente vai começar aqui no cemitério do Bonfim, porque a Ângela Diniz não tá nesse, então a gente vai deixar o dela por último. Vamos tentar achar o túmulo da Jo Lobato e da Heloísa Ballesteros. Eu já dei uma sondada e não encontrei ainda o da Heloísa, mas o da Jo a gente encontrou, então vamos lá? Esse aqui é o túmulo da família e da Josefina Souza Lima, aqui no cemitério do Bonfim, em Belo Horizonte. A Josefina era filha de um ex-prefeito da cidade e por isso ela era muito conhecida nos círculos sociais. Eventualmente, ela se casa com Roberto Lobato e por isso o apelido dela vira Jo Lobato. Acontece que lá pelos 27 anos a Jo queria se separar, então ela pediu, a separação para o Roberto, que não aceitou bem essa situação. Em 1970, o Roberto tira a vida da Jo com disparos de arma de fogo na mansão onde ela morava na Pampulha. No registro do sepultamento da Jo, aqui no Bonfim, a gente consegue ler a causa da morte como transfixação de coração e aorta por projétil de arma de fogo. No julgamento do Roberto, foi o primeiro em que colou, a tal da legítima defesa da honra. Ele foi absolvido porque o advogado Pedro Aleixo conseguiu convencer o júri de que ele estava só defendendo a própria honra e por isso fazia sentido que ele tirasse a vida da companheira. Os votos foram 7-0 e o Roberto nunca pagou pelo que ele fez para Jo. Ela foi em 70. A Ângela Diniz foi em 76. Então daí, por isso as feministas estavam meio que já de saco cheio com essa coisa de legítima defesa da honra e foi aí que o movimento Quem Ama Não Mata ganhou força. Aqui provavelmente tinha foto, devia talvez até ter foto dela, só que foi retirada, roubada no caso. A gente está aqui no cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte, procurando o túmulo da Ângela Diniz. Aqui, ó. Magnólia 12, subquadra 13, jazigo 19. E aqui tá o mapa, tá um pouco difícil de encontrar. Aqui é o lago, ó. Então a gente tem que ir ali, ó, naquela rua, contornar o lago. Magnólias 12, subquadra 13. Acho que subquadra é esses quadradinhos com o número, Tentando resumir a atribulada vida da Ângela, ela era uma socialite mineira
E ela era famosa desde criança pela beleza dela. Ela nasceu em 1944 e quando ela era criança, ela sempre ia para a missa com vestidos muito lindos, bordados pela mãe dela. E aí dizem que ela nunca repetia um vestido na missa. Por isso, desde pequena, ela ganhou o apelido de Menina da Missa das 10, porque ela chamava muita atenção, porque ela ia toda arrumadinha, toda bonitinha para a missa. E ela era a menina dos olhos da mãe dela, então a mãe dela era muito dedicada a ela, à criação dela. Quando era a época dos debutantes, na época que ela debutou, dizem que ela foi a debutante mais bonita da cidade. E aí ela acabou casando muito cedo. Naquela época, né, as mulheres elas eram criadas para casar bem, digamos assim. Então ela casou com 17 anos. Só que o que dizem é que ela não se acostumou muito com a vida pacata do casamento, porque antes a vida dela era um pouco mais badalada. E aí ela acabou se desquitando do marido loguinho. Desquitando porque naquela época não tinha divórcio, e a diferença é que quando é desquite você não pode casar de novo. E aí tá, depois do desquite a Ângela teve vários namorados. Ela se envolveu com vários homens e ela continuava, né, nas colunas de fofoca e acabou recebendo até outro apelido, que foi a Pantera de Minas. Porque ela era uma mulher muito sensual, ela tinha um magnetismo inexplicável, assim. Então ela despertava olhares de todo mundo, ela era muito linda. Eventualmente, a Ângela conhece o Doca Street. E o relacionamento deles durou 4 meses e terminou de uma forma trágica. O Doca era muito ciumento, então o relacionamento foi marcado por violência doméstica. No dia 30 de dezembro de 76, eles estavam na Praia dos Ossos, no Rio de Janeiro, veraneando, né? E aí, por algum motivo, eles começam a discutir. E a discussão vai escalando, até que o Doca tira a vida da Ângela com 4 tiros. O caso ganhou uma tremenda cobertura midiática, porque afinal das contas ela era a Pantera de Minas, né? Ela era super conhecida e o Doca também era uma pessoa bastante falada. E então ele foi a julgamento. O Doca foi a julgamento em 79 e o argumento usado pela defesa dele foi a legítima defesa da honra. Na verdade, o que foi julgado no tribunal foi a vida e os comportamentos da Ângela Diniz, e não o fato, né? O que o Doca fez. No final das contas, a Ângela virou a vilã da história. E boa parte da população dizia que ela tinha causado aquilo em si mesma. Até falaram que foi um suicídio assistido e que ela, na verdade, se suicidou pelas mãos de outra pessoa. Olha que absurdo! O Doca foi condenado a só 18 meses preso, mas como ele já tinha ficado 7 meses na cadeia, né, esperando o julgamento e tal, ele já tinha cumprido 1/3 da pena, então ele saiu andando e livre do tribunal depois de ter matado a Ângela Diniz. O movimento feminista ainda estava ganhando força na época e elas ficaram super revoltadas com o caso da Ângela Diniz e lembraram do outro caso, né, da Jo Lobato. E aí elas resolveram que elas tinham que fazer alguma coisa, que aquilo era um absurdo muito grande. Então elas começaram a organizar várias manifestações e inclusive um movimento que ficou muito famoso e é famoso até hoje, que é o Quem Ama Não Mata. E aí, por causa dessa movimentação toda das feministas, enfim, o primeiro julgamento do Doca foi anulado e ele foi levado a um segundo julgamento em 81. Nesse segundo julgamento, as argumentações foram mais ou menos as mesmas. Só que o movimento feminista protestou muito, a população brasileira mudou um pouco a opinião, né? Tomou conhecimento dos fatos e, enfim, no final das contas, ele finalmente foi condenado a 15 anos de prisão.
E é inegável a importância do movimento feminista nesses casos de feminicídio, especialmente o da Ângela Diniz, porque afinal ela foi, na verdade, no primeiro julgamento, quem foi julgada foi ela, né? A vida dela foi exposta, as atitudes dela foram expostas, o que não tinha nada a ver com o fato, né? Não foi ela que matou uma pessoa. Depois dessas histórias de feminicídio que eu contei aqui, fica muito claro a importância do movimento feminista, não importa a sua visão política, enfim. E uma frase dita no podcast é muito interessante, é muito importante, que é que a gente não pode perder a nossa capacidade de se indignar.